O narcisista. Os nossos pensamentos geram e influenciam o nosso futuro. Se seus pensamentos forem positivos, as suas ações geram resultados positivos, mas se os seus pensamentos forem negativos, as suas ações negativas geram resultados negativos. Existe essa causa e efeito, como descritos e comprovados por cientistas como o físico Isaac Newton, quando ele sintetizou as 3 leis da mecânica clássica. A terceira lei do movimento afirma que para cada ação existe uma ação igual e oposta reação. Essa é a lei do karma se manifestando na mecânica clássica, e é uma confirmação de que o comportamento dos narcisistas terá um impacto absoluto no resultado de suas vidas. Parte do karma ruim acontece com o narcisista imediatamente quando eles abusam de você porque sua intenção negativa e prejudicial às ações mudam sua percepção delas de positivo para negativo. Enquanto eles continuar seu comportamento prejudicial, seu karma ruim aumenta com o tempo. Em alguns níveis, quando desejamos um karma ruim para um narcisista, acho que o que estamos realmente esperando sua retribuição, que o narcisista seja punido de alguma forma por nos estar nos traumatizando. É fácil perder a fé, porque nunca veremos justiça porque os narcisistas fazem de tudo para projetar uma imagem que estão felizes, mas a verdade da questão está escondida atrás da máscara, é distorcida por suas falas despreocupadas e cobertas pela máscara da mentira. Então, qual é a verdade? Para citar um narcisista que conheci, ninguém se safa de nada, todos nós vamos prestar contas, e o narcisismo funciona como uma prisão, e a nossa função nessa vida é apenas abandoná-la, porque o objetivo de um narcisista é arrastar outras pessoas para sua miséria. Agora eu quero que você ouça isso e realmente reserve um tempo para entender o que significa a sua boa assistência, companheirismo, a essas pessoas, se eles já estão em uma prisão perpétua, e eles nunca poderão escapar dessa prisão de segurança máxima, porque a vida deles já é infeliz, e eles já estão amargos e cheios de raiva. Esse é o estado mental fixo padrão deles, cheio de crenças limitantes, que eles tentam colocar dentro de você. Tudo isso é o que está por trás da fachada bonita deles, o vazio sem graça deles, isso que está sob uma máscara, ou várias máscaras que eles usam, um para cada ambiente, porque não existe luz por trás dessas máscaras, apenas um desejo desenfreado de controle e poder. Outra coisa é o desempenho, eles fingem desde que eram crianças, porque eles são tão bons em fingir para um novo suprimento, um novo brinquedo, que nós não percebemos o que estava por trás de todo aquele comportamento de empatia tóxica deles, a empatia fingida. Então nós temos que puxar esse vínculo traumático pelas raízes, do jeito que fingiram para que você realmente se cure, e que possa ressignificar esse grande engano. É importante que você receba esse entendimento para que possa finalmente cortar esse cordão falso, pela raiz, e solte o narcisista, separe-se dele, separe-se do destino dele, e concentre-se no seu destino. Isso é um trabalho árduo, então eu quero desafiar você a olhar para a sua situação de outra perspectiva e se enquanto você assiste a este vídeo, e entender que 1. O narcisista já está sofrendo e não tem cura. 2. Você já considerou por que eles desenvolveram esse transtorno de personalidade narcisista. 3. Já sabe que esse transtorno eles carregam desde a primeira infância. 4. Algum cuidador narcisista abusou deles nessa fase da vida, e agora eles simplesmente repetem a máscara desse cuidador. 5. Já entenderam que alguém os desvalorizou tão completamente que destruiu sua psique. Foi quando os narcisistas só podem se ver apenas de 2 maneiras. Ou eles são perfeitos ou completamente inúteis. 6. Eles estão constantemente se movendo para frente e para trás entre esses 2 estados e a única coisa na Terra que os impede de se sentirem inúteis é o combustível, suprimentos. 7. O combustível que eles extraem de outras pessoas, das vítimas, e é isso que os torna tão agressivos e predadores, é o que os faz infligir e impingir sua ferida de infância em você. Eles projetam a angústia e a dor em você para virar o jogo, que é fazer você carregar o fardo da baixa autoestima deles, tentam jogar nos seus ombros, e tentam fazer essa transferência, para que eles se sintam apenas um pouquinho mais confortáveis. 8. Para você se curar você tem que cortar esse cordão, esse vínculo, e sangrar todo o veneno dessa relação, passar pelo luto, por todo o processo.
9. E o destino dos narcisistas: eles já estão sofrendo desde sempre, e é por isso que eles são tão cruéis, e tudo o que sempre terão é sua máscara, sua fachada e suas mentiras para lidar com a guerra sem fim, enquanto eles lutam para defender o próprio ego. Deixe-os fazer isso. Faça deste um momento para se libertar e liberte o narcisista nas mãos do Juiz Supremo, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, que te deu a graça de sair desse ciclo de abuso maligno. Ele está perguntando, como lidar com os fantasmas do relacionamento passado? É muito importante a gente aprender a ferramenta do perdão e do desapego, tá? E o perdão tem a ver com auto-perdão também. O primeiro perdão que a gente precisa praticar é o auto-perdão. É eu não me acorrentar a minhas escolhas do passado. Eu não posso olhar para o Lucas de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e achar que ele era idiota, ignorante, estúpido. Eu tenho que ver esse Lucas do passado com compaixão. Então, quando você vê o seu passado, né, a sua versão do passado com compaixão, você permite que o seu eu do passado tenha tomado as decisões que tomou, por mais doloridas que elas tiverem sido. Tá? Então, quando você aceita que o seu eu do passado fez o que achava certo e que estava buscando a felicidade da maneira como compreendia no nível de maturidade que tinha, esse processo de aceitação é auto-perdão. Tudo bem, eu não tinha naquela época a sabedoria que eu tenho hoje. Né? Não faria a mesma coisa hoje, não tomaria a mesma decisão, mas eu respeito o eu do passado, o Lucas do passado, porque eu não sabia melhor. Eu achava que aquilo daria o resultado que eu queria, mas não dá, e hoje eu sei. E eu agradeço esse Lucas do passado, porque foi por causa dele que eu aprendi o que eu aprendi hoje. Então esse processo reflexivo que eu acabei de discorrer aqui para você é como a gente lida com fantasmas do passado. Eu tenho que voltar lá atrás e me auto-perdoar pelas decisões que eu tomei e não me culpar, nem me acorrentar e nem sentir vergonha. Tá? Essa autoaceitação vem com autoestima também. Eu me aceito do jeito que eu sou, com os caminhos que eu trilhei também para chegar onde eu tô. Eu só cheguei aonde eu tô por causa dos erros e dos acertos que eu tive. Tá? A Paty está falando aqui, como se livrar dos traumas de um relacionamento abusivo. Usa o auto-perdão também? Sim. Você usa o auto-perdão para você perdoar os abusos que você permitiu no passado. Né? Muda o seu comportamento hoje, né? Com a sabedoria que você adquiriu, com a sensibilidade, o raciocínio, a visão que você adquiriu, você muda os seus comportamentos, a sua atitude diferente frente à vida, não aceitando mais aquele tipo de comportamento abusivo, aceitando o comportamento do eu anterior, do eu do passado, mas não do eu de hoje. Isso é a prova de que você se perdoou e que você aprendeu. Aí nesse processo de perdoar, aceitar o eu do passado e mudar no presente é o processo evolutivo, e aí provavelmente o ciclo é quebrado, e você quebra o ciclo de repetição. Tá? Desenvolver a nossa vida de relacionamento. O primeiro, que eu falei hoje, parar de focar só em beleza física, trocar para focar no conteúdo. A atração é química e vem através do olfato, não tem a ver com a visão. Foquem muito mais no conteúdo e na atração do olfato, que vocês vão ter muito mais sucesso em relacionamento. Tá? Segundo, aprender a sair da zona de conforto e abrir mão do controlar para diminuir a ansiedade e a gente ser o suficiente para o dia de hoje. A gente é o suficiente do jeito que a gente é, com o que a gente fez, da maneira como a gente é hoje. Não precisa ser mais e não precisa ser menos. A autoestima é isso. Quando eu me aceito do jeito que eu sou hoje, eu sou suficiente para a jornada e para viver o dia. Terceiro, cortar as pessoas tóxicas que só reclamam e são extremamente negativas, porque elas só ficam satisfeitas quando a gente está no nível de consciência e de negatividade delas. Tá? Quarto, reclamar que o gênero oposto é louco e que não tem homens e mulheres bons no mundo. Tá? Quinto, parar de falar da minha vida para as outras pessoas e blindar a minha vida e os meus objetivos, as minhas metas, para não ficar vulnerável às opiniões sociais. Sexto, não estudar relacionamentos, porque senão a gente nunca muda, a gente nunca evolui. Então, começar a estudar relacionamentos e parar de não estudar. Tá? E o sétimo é não praticar algum tipo de espiritualidade, algum tipo de aprofundamento, de reflexão, porque senão a gente não tem fé para blindar o nosso relacionamento nos momentos de dificuldade e o casal tende a se separar em vez de unir e resolver o problema quando a gente passa por turbulências e conflitos. Tá bom?
A Nive está perguntando aqui, quando essa pessoa negativa é sua mãe? Quando você mora com ela, você vai ter que tolerar porque ainda você está sobre as regras da casa dela. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é buscar sua autonomia, buscar mudar de casa, morar sozinha, né? E orar por ela também. Quando você pratica a positividade, quando você é uma pessoa verdadeira, autêntica, você vai energizar o relacionamento com a sua mãe também. E se isso te desgasta demais, você pode se afastar. Você tem um dever com a sua mãe, que é garantir que ela viva com dignidade, tenha comida, tenha um teto, mas você não precisa ser amiga da sua mãe. Karmicamente, você não tem nenhum vínculo de dever de ter que trazer algum tipo de conforto ou luxo para sua mãe. Se ela é muito negativa com a vida, você pode se afastar e você cumpre com os deveres, que é garantir que ela tenha dignidade, que ela viva com dignidade até o último dia de vida dela, tá bom? Ó, última dica, vai ficar salva sim, Viviane, vai ficar salva sim. Todas as minhas lives ficam salvas. Dica final, síntese final da nossa live de hoje, uma dica para a gente absorver o conteúdo em um parágrafo e uma frase é: retire todas as negatividades em relacionamento sem dó da sua visão de vida. Porque isso já te coloca num patamar de maturidade superior do que a maioria da população e você vai tender a ter resultados melhores do que a maioria das pessoas, tá? Tira todas as negatividades, principalmente essas 7 níveis que eu expliquei hoje, tá bom?